Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa para um bolo pequeno e também para uma torta ou um bolo salgado. Vai ficar uma massa maravilhosa, muito boa, porque às vezes a pessoa quer uma receita bem pequena, porque às vezes quer usar o forninho elétrico em casa. Então, a quantidade aqui será para um bolo ou uma torta pequena. Vai ficar macio, maravilhoso, muito saboroso. Espero que fique no vídeo, avalie o vídeo e que seja bênção na sua vida. Vamos para a nossa receita. Vai ser um bolo de cenoura, um bolo muito macio, muito saboroso e com uma calda também. Vamos para a nossa primeira receita, que é a massa salgada. Aqui eu tenho 260 gramas de trigo, farinha branca. Vou estar usando 3 ovos pequenos para essa massa. 57 gramas de óleo, 26 gramas de margarina. Quero usar aqui 10 gramas de fermento. Usei esse daqui. 120 gramas de leite. Um pouco de sal assim. Vou estar reservando aqui nessa xicrinha para estar usando depois. Vou estar usando esta assadeira. Ela é para o bolo inglês. Ela é 30 centímetros de comprimento, com 11 de largura e 5 centímetros de altura. Vou estar aqui jogando um pouquinho de farinha de trigo para estar enfarinhando aqui a assadeira. Eu já passei uma quantidade aqui de margarina e agora enfarinhando ela desta maneira. Jogo todo o excesso de farinha ali de volta, dou uma batidinha assim nas bordas, para que a farinha de trigo venha grudar aqui também nas bordas, para ficar bem enfarinhada. Aqui eu vou colocar os 3 ovos. Observa aqui que é um ovinho bem pequeno. Ele é o pequeno. Vou colocar aqui 3. Vou usar a batedeira só nessa parte aqui, só para deixar aqui o ovo bem batido, aquele mais que dobrou de volume. Vou estar aqui usando este fouet, porque se eu tivesse acrescentado aqui o óleo e a margarina, eu ia perder esse volume. Então, com o fouet, eu vou agregar todos os ingredientes que faltam aqui dessa receita. Vou colocar aqui as 57 gramas de óleo. Vou mexendo. Vou colocar o sal da receita. Uma dica: você pode experimentar a sua massa para ver se está bom de sal. Se não tiver, é só corrigir o sal da receita. As 26 gramas de margarina. E vou acrescentando o trigo aos poucos e vou mexendo e intercalando com as 120 gramas de leite. E vou dando ponto a essa massa. Aqui, essa massa é uma base para você fazer qualquer torta em casa ou simplesmente um bolo salgado. Ela fica maravilhosa com frango para rechear. Ela fica muito boa com sardinha. Eu vou usar aqui na minha massa mais um pouquinho de leite, porque eu percebi que a minha massa está muito firme, devido os ovos ser muito pequeno. Vou colocar aqui um pouco, vou mexer bem e vou analisar o ponto. Como eu estava falando, essa massa aqui é uma base para torta. Mas muitas pessoas, tem pessoa que gosta de bolo salgado. Esse aqui fica maravilhoso, muito macio e fofinho. Se você querer rechear ele em casa, fica maravilhoso. Coloquei aqui o restinho do leite, vou envolver bem. Olha que massa que está maravilhosa. Aqui já está no ponto.
Vou acrescentar aqui as 10 gramas de fermento para finalizar essa massa. Vou usar a peneirinha para estar acrescentando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui eu coloquei um pouquinho de leite, bem pouquinho, só para ajudar aqui a envolver o fermento, bem pouquinho. É bom mexer todos os cantos aqui da nossa massa, para que o fermento venha estar em toda a massa, bem agregado. Mexer com leveza, sempre de baixo para cima, envolvendo bem. Observa que a massa é uma massa não muito mole, ela é mole, mas observa que ela passa no fouet, mas ainda há uma certa firmeza nela. Observa daí de casa o ponto. Uma forma de observar é que eu vou colocar aqui a metade dessa massa aqui na minha assadeira. Observa como ela cai. Ela até faz um pouco de montinho, que não tá aquela massa tão mole. Uma massa assim é melhor para assar. Vou espalhar bem aqui. Aqui no meu bolo salgado, eu vou colocar um pouco de carne moída, porque eu resolvi que eu quero assim. A minha carne, ela é bem pouquinha. Eu acho que é umas 150 gramas de carne moída. Eu acho que não chega a isso. Eu fritei ela com um pouco de pimentão, alho, cebola e orégano. E deixei ela assim, bem sequinha. Eu vou precisar de colocar aqui um pouquinho de molho para que venha ficar um pouquinho molhado aqui esse bolo meu, para que não venha ficar muito seco. Espalhei aqui bem. O recheio aqui é pouquíssimo. Vou colocar um pouco de molho, como eu falei, bem pouquinho, só para dar um pouco de umidade aqui no nosso recheio. Vou colocar aqui esse pouquinho de presunto que eu tenho e vou espalhar aqui o restante da massa. Vou cobrir bem. Eu estou fazendo 2 bolinhos pequenos porque o meu forno é muito grande. Então, para compensar, aí eu estou registrando esses 2 bolinhos. Que às vezes em casa você tem um forno elétrico e quer uma receita pequena para fazer no dia a dia. Eu acredito que você vai gostar dessa massa, porque ela é muito gostosa. Ela fica muito boa, como eu falei, com o recheio de sardinha. Ela pura também fica muito bom, ou ela com carne moída fica bom. Essa massa é maravilhosa. Aqui eu espalhei bem. Vou agitar assim para que venha ficar bem alinhado. Vou reservar para estar assando depois. Vamos para o bolinho de cenoura. 125 gramas de cenoura crua, 250 gramas de trigo. Observa que eu coloquei o copo de leite transbordante. Vou usar só a metade para bater aqui no liquidificador. É sempre bom acrescentar a cenoura quando o liquidificador está em movimento. Eu acho assim mais fácil para triturar a cenoura e não usar tanto líquido, porque a cenoura tem mais de uns 60% de líquido. Vou bater aqui bem por um tempo e vou mostrar para vocês como ficou. Aqui está a cenoura batida. Vou acrescentar aqui 1 xícara de açúcar, aproximadamente 150 gramas de açúcar. Vou colocar 1 pitada de sal. Vou acrescentar aqui 3 ovos pequenos. E vou bater mais um pouco, só para misturar bem aqui esses ingredientes. E os demais ingredientes eu vou acrescentar quando eu despejar essa mistura aqui dentro de uma bacia. Deixei bater bem. Agora
vou despejar aqui dentro. Eu não quis bater todos os ingredientes aqui no liquidificador, porque eu vi que o bolo... Aqui eu vou colocar aproximadamente uma colherzinha de baunilha, daquelas bem pequeninas. Aqui eu tenho aproximadamente umas 25 gramas de margarina. E o óleo aqui vai medir nessa canequinha que está transbordante agora, umas 60 gramas. E aqui o trigo, lembra que era 250 gramas. Eu vou acrescentar todo o trigo aqui para estar envolvendo. É bom sempre passar ele na peneirinha, porque fazendo assim, não faz aquelas bolinhas de trigo que às vezes não quer desmanchar quando está fazendo o bolo. Só mexer bem aqui e acrescentar o fermento. Vou mexer bem. Mexa sempre com leveza, porque massa de bolo geralmente não gosta de ser muito batida. O pão tem que amassar bem. O bolo é diferente, tem que mexer com leveza, com cuidado, para que não venha desenvolver o glúten. Às vezes, quando o glúten é desenvolvido numa massa de bolo, é aquele bolo que cresce muito e depois afunda, porque ele perde a estrutura quando o fogo é desligado. Aqui eu vou acrescentar as 10 gramas de fermento. Vou só envolver bem, sempre mexendo de baixo para cima. Então, o mistério daquele bolo que eu estava falando para vocês, que cresce muito e depois afunda, é se você mexer muito a farinha de trigo. Dá aquele efeito ali em que o glúten é desenvolvido. E ainda sobrou essa quantidade de leite que eu vou estar usando na calda desse bolo de cenoura. Aqui eu vou limpar aqui as bordas, conferir se está bem envolvido o fermento aqui nessa massa. E vou estar reservando ela aqui também na minha assadeira, que já está passado margarina e enfarinhado com trigo. Ela é o mesmo tamanho da assadeira do bolo salgado. Vou despejar aqui dentro para estar levando ao forno. Observa que ficou uma massa bonita. Só aqui já dá para perceber a leveza dessa massa. Vou colocar toda a massa aqui dentro. Eu estou fazendo uma massa bem pequena, como eu falei no começo, porque às vezes muitas pessoas têm um forno elétrico em casa e quer uma receita pequena para fazer. E essa é ideal. Vou levar para o forno. Meu forno está pré-aquecido. Eu coloquei ele para pré-aquecer em 200 graus. Mas assim que eu coloco o bolo aqui dentro, e o meu bolo salgado, que é a torta, eu abaixo para 180 graus, vou deixar por 45 minutos aqui assando. E já vou mostrar para vocês o resultado, porque é muito rápido. Aqui já se passou 45 minutos. Já está assado o nosso bolo. Olha como ficou. Tá maravilhoso. Quero mostrar para vocês a maneira como eu faço a minha calda. Aqui eu tenho cacau em pó 100%, um pouquinho assim. Eu acho que aqui é umas 15 gramas. Vou usar 2 colheres bem cheias assim de achocolatado. E vou colocar aqui 2 colheres bem cheias de açúcar. A segunda colher eu vou colocar um pouco rasa, mas em casa, se você querer, pode colocar bem cheia. Vou colocar aqui um pouco de margarina assim. Não tá muito cheia aqui essa colher não, vou colocar só um pouco assim. E aquele leite que sobrou, vou despejar aqui dentro. Vamos levar ao fogo. Trouxe aqui para o meu fogão. Essa calda aqui dá ponto muito rápido. Eu acho que não leva 5 minutos. Eu acho que é menos que isso. Observa que eu nem desliguei a minha câmera. Continuei mexendo aqui e filmando. Observa, assim que ela começar a ferver aqui, ela já começa a fazer umas bolinhas diferentes. Estou falando para você observar em casa. É só mexer. Aqui o açúcar está derretendo
envolvendo bem aqui todos os ingredientes. Rapidinho ela entra em fervura e rapidinho também ela dá ponto, devido à proporção de líquido que colocou, que é bem pouco. Observa daí de casa e não saia de perto para que não venha queimar sua calda, porque tudo é muito rápido. Não dá tempo de fazer outra coisa. Então fica observando bem, mexa ela sempre em todos os cantos. Aqui já levantou fervura. Olha como ela está. Já está uma caldinha bem grossa. E olha que ela levantou fervura agora. Então ela dá ponto bem rapidinho. Você vai observar que quando você levantar a colher para cima em casa, ela vai pingar bem rápido e os últimos pingos costuma demorar bastante, formando uma liguinha. Em casa você vai observar isso. Esse será o ponto. Observa daí. Olha como já está ficando a calda. E também ela começa a fazer as bolhas com leveza e pocar mais rápido. Olha só como está fazendo bastante bolha e pocando bem rapidinho. E faz também um sinal no fundo da panela. Olha como ela cai e faz a liguinha. Quando fazer isso, ela já está no ponto. É aquela calda que quando você jogar no bolo, ela vai marmorizar. Ela vai ficar firme. Esse é o ponto. Observa a colher. Ela cai e a última faz uma liguinha. Seca muito rápido também na colher. Desliguei o fogo lá da calda que estava pronto. Aqui o bolo ainda está quente. Vou despejar ele aqui nessa vasilha. Vou dar uma furadinha nele aqui com um garfo, para que a calda venha entrar dentro dele. E vou despejar aqui a calda. Se você dá ponto na calda, você vai observar que assim que joga a calda, ela escorre assim mais firme e vai secando, vai marmorizando aqui em cima, porque aquele ponto lá que ela escorre rapidinho da colher e seca. Vou espalhar bem em todo o bolo. Essa calda é muito saborosa. O que dá o sabor nela aqui é aquele cacau 100%. Aquele pouquinho ali faz toda a diferença. Mas se você não tiver em casa, só com achocolatado também fica muito bom. Então eu vou espalhar bem. Observa no refratário onde caiu. Ela já está marmorizando, já está secando. Observa o estilo dela em cima do bolo. Ela vai já secando. O bolo aqui está bem morninho, bem quentinho. Vou passar aqui nas bordas do bolo. Esse bolo fica maravilhoso. Muito bom. Muito saboroso. Espalhei bem a calda. Observa que aonde eu vou tirando ela, o refratário fica limpinho, porque ela está no ponto de mármore. Só despejar, ela vai ficar sequinha aqui em cima desse bolo. É uma cobertura muito boa. Aqui está o nosso bolo salgado e o bolo de cenoura. Vou pegar aqui o bolo salgado, vou virar ele para que veja em casa como ele ficou. Ele ficou bem assadinho, tá uma massa muito macia, um cheiro maravilhoso. Como aqui em casa gostamos de pimentão, dá um aroma maravilhoso nesse bolo. E tá uma massa muito macia, muito gostosa. Olha que massa perfeita, que massa macia, muito saborosa. Muito boa essa massa. Vou quebrar aqui um pedacinho para que veja como ficou. Olha a maciez dessa massa. Aqui o bolo de cenoura também eu quero mostrar para vocês. Aqui ele está bem quentinho ainda. Aqui, essa calda aqui em cima dele, seca que fica bem sequinho. Olha a maciez que tá esse bolo. Muito macio. Talvez daí não dá para perceber, mas tá muito macio. Vou cortar aqui alguns pedaços para o café da tarde deles aqui em casa. O bolo tá quentinho. Vou
mostrar mais uma vez para vocês. Olha que bolo macio. Vou cortar ele aqui. Observa como ele já está bem sequinho. Vou colocar aqui dentro de um prato. Vou cortar aqui para um lanche rápido deles aqui em casa. Mas o bolo ainda está quente. Eles estão aqui querendo comer esse bolinho, porque é um dos bolos preferidos daqui de casa. É o bolo de cenoura. No meu canal tem vários bolos de cenoura, se você observar, com várias proporções. Olha que maravilhoso que ficou. Muito bom. Aqui já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Avalie o vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até um próximo vídeo.